E aí, Alexandre, tudo bem? Primeiro a entrar, Poliana. Quanto tempo, Poliana? Santi entrou aí também, Luísa. Legal. Pessoal, vamos esperar a Juscelia acessar aqui. Eu já avisei ela que eu tô online. Entrou. Eu já vou adicionar ela, daí a gente já inicia. Oi, E Juscelia. aí, Tiagueira, tudo bem, Thiago? Tudo bem? Tudo Tudo certo? bem? Vou ter Ó, que fazer segurando o celular aqui porque eu não consigo entrar na minha conta no computador. Vai ter que ser via celular mesmo. eu tô no celular também. Eu vou mostrar pro pessoal os bastidores aqui para segurar o celular, as caixas de toner, e aí o celular fica bonitinho. Não somos profissionais. É, o meu vai na mão mesmo. Beleza. Ju, Sim. ó, o Santi tá aí. Abraço, Santi. Ah, Santiago fez a live comigo 2 dias atrás e foi muito bacana. Então, muito obrigado, Ju, por ter aceitado esse convite. Na verdade, como eu tenho feito em todas as lives, essas lives seriam aulas presenciais minhas lá no IFSC, no curso de Gestão de Turismo e no curso de Hotelaria. E em virtude do isolamento, vocês que já sempre vão palestrar nas minhas aulas, a gente transferiu as palestras aqui pro Insta e aí a gente vai bater um papinho nessa próxima 1 hora. Então, muito Beleza. obrigado. A ideia de hoje é a gente falar da Smart Tour, obviamente, né? Essa empresa premiadíssima, né? Assim como a Reviewer. Essa empresa é de Florianópolis, então o que orgulha todo mundo aqui de Florianópolis. Ó, o Vini entrou aí agora. O Vini não vai me deixar Ih, o Vini mentir. entrou é pressão, né? O Vini entrou, o negócio muda de nível. Aí fica. É a pressão na veia. Então, além da Smart Tour e da Reviewer, que já estiveram aqui nas lives, semana que vem tem o Diego, da H-System, e na outra semana tem o Rodrigo, da S-Suite. Então, a gente vai, de certa forma, abraçar as 4 maiores empresas de tecnologia e turismo que a gente tem em Florianópolis, fortalecendo a divulgação do nosso ecossistema, né, de tecnologia dentro dessa vertical de turismo, ou poderia falar do ecossistema de turismo dentro da vertical de tecnologia. Sim. Então, muito obrigado. A gente vai falar algumas coisas técnicas, mas eu sempre, como sempre foi assim, e com os outros professores que aqui estiveram, foi assim também. Se tu conseguires fazer uma apresentação rapidamente da história da Smart Tour. A Smart Tour é cria do Co-Creation, né? Foi pré-incubada lá no Co-Creation, iniciativa do professor Salomão também, com sucesso estrondoso. Inclusive, às 18 eu tenho mentoria lá do Co-Creation. Eu estou mentorando uma equipe. Ah, eu também. Eu também sou Legal. mentora. Sim, somos os mentores. Então tá, Gil, se conseguires fazer rapidamente aí uma apresentação da Smart Claro. Tour, uma apresentação e do produto que é a Smart Tour, né? E depois a gente vai falar do ST Summit, a gente vai falar ah, do, do que vocês estão pensando aí para o futuro, e mais algumas questões aí mais técnicas, vamos dizer assim, sobre Big Data, sobre BI e sobre outras questões que o pessoal vai perguntando e que vão surgindo aqui. Obrigado por, Beleza. por ter aceito Imagina, esse convite. eu que agradeço, Thiago. É uma honra. És o mestre, né? O mestre aqui da parte do turismo. Nós somos os meros, estamos iniciando dentro dessa carreira agora e é uma honra poder estar falando com você, com seus alunos, né? Com o Vini, que está ali, né? O Vini é nosso parceiraço aí.
E eu acho que a gente tem uma história aí de uns 3 anos já que iniciou o projeto, né? Eu já trabalhava com IoT, a gente trabalha com rotas turísticas inteligentes utilizando a internet das coisas, né? Através de beacons, que são os hardwares que se comunicam com smartphones. Então a gente já trabalhava com esses hardwares antes de começar com o turismo. A gente tentou trabalhar, ele estava muito sendo usado muito nos Estados Unidos para a área de comercial, né? Marketing de proximidade dentro de grandes lojas. E aí a gente tentou implementar isso aqui no Brasil e não rolou, porque havia um delay de tempo do que estava acontecendo lá para o que estava a realidade brasileira. Os smartphones também não eram bons, a conexão de internet não era boa, não precisava de Wi-Fi dos locais para estarem trabalhando. Isso foi gerando assim um problema porque a gente não conseguia implementar, mas a gente sabia que a solução era muito boa e que ela podia servir para alguma coisa útil, né? Além disso. Aí um dia eu estava assistindo vendo uma reportagem do Valdir Walendowski, que é hoje o secretário de turismo, na época ele era presidente da Santur, falando que o turismo vivia de achismos, né? Então eu vi aquela reportagem e falei, nossa, é verdade, né? Como se mensura as coisas no turismo? Como é que eu posso dizer que 3 milhões de pessoas vieram para Florianópolis ou que 1 milhão de pessoas, sendo que sempre que a gente tem aquela comparação de polícia militar e organizadores, tipo, dá uma diferença de 50%, né? Em tudo que é feito. Como que a gente pode ter dados mais verídicos? Aí eu vi que a ferramenta que eu tinha na mão podia ser muito útil para ser utilizada no turismo. Eu tentei por um tempinho começar a fazer, vamos tentar fazer, e eu vi que não dava se eu não conseguisse entrar dentro desse ecossistema, sabe? Tanto o ecossistema da tecnologia, aqui de Floripa, como também a de turismo. Eu tinha de estar presente entre esses dois. Aí a gente procurou, eu lembro que a primeira ideia foi uma reunião com o Vini ainda, foi ao mesmo tempo o Vini e o Sebrae, mas o Vini que falou, cara, isso é muito bom, isso deveria estar em Florianópolis, mas a gente não tem dinheiro para fazer. Essa é a realidade, a prefeitura não tem uma verba para fazer isso. E aí, dentro do Sebrae, apresentando a ideia para o Sebrae, eles falaram, cara, é isso aí, a gente tem que implementar isso mesmo, a filha chorando, tá? Vocês não escutem. Home office é isso, tá? A criançada batendo, chorando, enfim. E aí, com isso, a gente apresentou a ideia no Synapse, ao mesmo tempo que o Co-Creation, fomos aprovados nos dois, e aí começamos a trabalhar, ouvir o trade, principalmente as necessidades do trade turístico, e adaptar isso para a tecnologia. Como que a tecnologia que eu tinha conseguia estar auxiliando, né? Aí depois disso a gente passou pelo Startup SC, que foi uma coisa muito boa em termos comerciais, e aí foram surgindo, né, outras cidades, aí passamos pelos prêmios, Prêmio Nacional de Turismo, em 2018 e 2019, as duas soluções que a gente criou, nas duas a gente foi para a final do Prêmio Nacional de Turismo. Também não tinha muitas empresas participando, isso tem que deixar claro, né? Tinha, mas também não tinham muitas, tinham, sei lá, umas 20 empresas participando, mas não tinha muitas iniciativas que unissem tecnologia e turismo, né? Então, das que tinha, a gente ficou dentro da final. E aí, depois disso, a gente acabou pensando como que a gente pode melhorar a parte de tecnologia no turismo, né? Acabou que, sei lá, meio que por uma ironia, a gente acabou virando meio uma referência na parte de tecnologia no turismo, mas quem ia ser a nossa referência? Aí, contando disso, a gente partiu para a Europa, fomos aprovados na incubadora de Aveiro, a IEMA, e entramos no NEST, que é o Centro de Inovação em Turismo de Portugal, e aí, a partir disso, a gente começou a estar no dia a dia, né, dialogando próximo com as melhores startups de turismo do mundo. Isso foi muito bom, porque a gente viu que muita coisa está sendo criada fora e isso pode ser feito no Brasil também. O Brasil tem um berço de tecnologia muito grande, mas a Europa tem uma pegada de turismo muito boa. Então, se você consegue utilizar as duas coisas, é fantástico, sai um resultado muito bom disso. E, bem, e aí chegou o Covid e ferrou com a vida de todo mundo que atua com o turismo, né? Então, tudo que a gente fez até aquele momento, que era uma versão passada da Smart, bateu de cara no muro, assim, e veio o Covid, e aí a gente se reinventou, né? Fomos muito rápido, isso é uma vantagem das startups, essa remodelação rápida de negócio, né? Tu tem que ser rápido, tu não tem tempo nem para respirar, tu tem que pegar e virar, e a gente conseguiu reverter e trazer soluções focadas já no que está acontecendo atualmente e no futuro do turismo, né? E aí reinventamos toda a startup de novo.
E essa e aí história. surgiu o E Smart aqui Track, estamos. né? Como? E aí criamos a E aí Smart Track. surgiu o Sim, Smart Track. sim. Semana que vem vai estar funcionando em Florianópolis, ó, notícia de primeira. Legal. Depois eu acho que até a gente pode falar um pouquinho dele. Sim. Bom, gente, então, para vocês entenderem, a Smart Tour trabalha com beacons, né? Um hardware de emissão é Bluetooth, Gil? Bluetooth, sim. Por De emissão proximidade de até Bluetooth. 70 metros para os smartphones. Então, eu já te perguntei isso, mas eu não lembro. A bateria dura quanto tempo? Ele dura de acordo com o raio de distância, né, que vai estar trabalhando. Então, se tu trabalhar com a distância máxima, que é 70 metros, ele vai durar 1 ano. Se tu trabalhar com a distância mínima, que é 5 metros, 1 metro, dura até 3 anos. Bastante tempo. Beleza. Então, Mas a esse gente sempre faz o semáforo, recall antes, né? O recall sempre faz antes para não ter problema de faltar bateria. o turista baixa um aplicativo, né, chamado Tag City, Sim, ah, sim. e automaticamente, no momento em que ele chega perto de um atrativo turístico, de algo que tenha o beacon vai dar uma notificação no Sim, celular ele dele. precisa fazer essa ação uma única vez, né? Então ele chega em Florianópolis, ele E uma vê os locais são coisa, sinalizados. é importante salientar que é uma única vez na vida, né? Não É uma precisa única vez na vida enquanto ele tiver com o com esse aplicativo ali, né? Se celular. ele deletar, ele vai ter que fazer o processo de novo. Mas ele precisa fazer uma única vez, ter o contato via Bluetooth, né? O beacon, a gente tem duas partes do beacon. O beacon físico, que faz essa comunicação via Bluetooth, e um beacon virtual, que faz com que ele consiga receber essas informações depois só via internet, por proximidade também. Ele atua tipo GPS, ele pega os mesmos dados que o beacon físico, mas aí tu não precisa estar ficando acionando o Bluetooth o tempo todo. Legal. E aí o destino, o atrativo, o equipamento turístico consegue colocar as informações que ele desejar passar para o turista, né? Sim, Hoje você sim, trabalha com informações turísticas em 3 idiomas, é isso? 3 ou 5 é o número de idiomas que for solicitado, né? São informações que já vêm, geralmente informações que as secretarias de turismo usam naqueles folhetos, né? Que isso, por um lado, até foi muito bom agora. Eu acho que nessa entrada nova, pós-abertura agora, pós-Covid, vai ser muito bom porque a gente não tem esse contato físico com material que possa estar contaminado. Então, a pessoa recebe tudo no smartphone dela e, né, de certa forma, já está seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Com isso. A questão do conteúdo, a gente tem dois pontos. A gente atua com esse conteúdo que está pronto, e agora numa nova versão que a gente está entrando para 2020, ou depois que passar esse rebuliço todo, a gente vai estar trabalhando com storytelling, né? Então, o storytelling é contando histórias. Por que a gente pensou, né, no storytelling? Porque o turismo, ele se direciona agora, quando ele voltar, né, quando acabar a quarentena e for retornando, a tendência é que as pessoas não viajem para longe. Ao contrário, elas fiquem próximas e conheçam os seus locais. Então, tem muita informação dentro desses atrativos, desses locais, que você consegue estar trazendo não um turista de fora, mas o próprio morador da cidade. Tipo, conheça a sua cidade, conheça a sua região. E para isso o storytelling, as lendas, a história é muito importante, porque tem muita informação que as pessoas moram há 30 anos em Florianópolis e não sabem dessas histórias, sabe? E dá para trabalhar muito legal. Na primeira live que eu fiz, no dia 8, com a professora Verônica, lá da Federal Fluminense, sobre economia comportamental, a gente conversou bastante sobre storytelling sendo uma das alternativas viáveis no pós-pandemia, né? Então, que bacana que vocês já estão adaptando e adequando Sim. a para isso. Sim, a gente adaptou porque na Europa a gente tem visto isso lá em Aveiro. Lá é uma tendência muito forte para o storytelling. Já vinha de antes, né? Não é de agora. Eles já estão trabalhando bastante, mas eles ainda têm uma dificuldade na entrega desse storytelling para o turista. Então eles criam muitas coisas e às vezes acaba ficando dentro de site da Câmara dos Municípios que ninguém entra. O turista não entra no site da prefeitura, no site da Secretaria de Turismo para ver. O desafio maior
é entregar essa informação para o turista, né? Quanto menos ação o turista tiver, melhor é para ser feito. O povo ficou meio preguiçoso agora com tanta tecnologia. Então, quanto menos ação ele tiver, quanto mais a informação for ao encontro dele, mais eficiente vai ser. E eu acho que nisso o Beacon ele preenche esse requisito muito bem, assim. A tecnologia ela fomentou, mas dentro dos estudos de qualidade isso é super interessante, né? Quanto menor esforço, maior a percepção de valor em qualquer coisa que a gente faça. Yeah. Sim. Então, quanto menor o esforço em ir atrás de informações, mais facilmente a gente vai promover valor naquilo. Eu acho que o grande problema, Thiago, o grande problema na questão da informação é qual a informação eu estou recebendo. Hoje a gente tem uma avalanche de informação na internet, então às vezes você nem sabe aonde buscar. E muitas dessas informações que as pessoas buscam estão em plataformas abertas que você não sabe qual é a origem dela. Então ela pode ser, qualquer um pode chegar lá e tá introduzindo informação. Então a informação de qualidade, a informação bem trabalhada, ela não é tão simples assim de você encontrar, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, também quando a gente fala de turismo dentro dos atrativos das cidades. E o mais interessante, eu acho, da ferramenta de vocês é que, pelo menos na minha visão, né? Na minha visão, o negócio de vocês não é informação para o turista. Por mais que vocês ofereçam informação para o turista. O negócio de vocês é, após o Não é consumo outra. de informação, né, É a outra de ponta. que forma vocês vão dar subsídios para a gestão dos destinos e dos atrativos, utilizar essas informações para gerenciarem o destino atrativo, para melhorar, para criar novas ofertas, para determinar a segmentação de mercado, enfim, né, para determinar a estratégia de comunicação para a segmentação que está vindo, para fazer mudança de capacidade de carga de atrativos. Então, a gente consegue ver na ferramenta que nos sábados a gente bomba num atrativo e no outro não tem ninguém. Né? Lota o atrativo, o pessoal sai, começam a vir as respostas das pesquisas, o pessoal começa a ficar insatisfeito e tem 5, 6, 7 outros atrativos na cidade que não tem ninguém no sábado. A gestão tem subsídios informacionais para trabalhar isso, né? E aí entra o Big Data, obviamente, o BI, mas mesmo sem ferramentas de Big Data, mesmo sem ferramentas de BI, só com dados crus que vocês entregam já é possível essa gestão, né? Então, eu conhecendo a ferramenta da maneira como eu conheço, eu vejo que o negócio de vocês sim dar informação ao turista, né? Mas o negócio de vocês o grande cliente de vocês são os destinos buscando informações. Sim, sim, sim. O nosso cliente é a gestão pública, são as secretarias de saúde, né? Então a ponta do turista recebendo a informação, ela é muito importante, porque é o que gera o engajamento, né? Então se a gente não ter uma informação de qualidade ou um storytelling, como a gente vai fazer trabalhando, é difícil da gente conseguir um engajamento para gerar a informação que a gente quer. Então, qual é a grande vantagem de utilizar a tecnologia? Claro que a gente não atinge 100%, isso é básico, a gente não atinge 100% dos turistas. A gente atinge um corte muito bom, que dá para você ter uma... Tiago, volta. Cadê o Tiago? Estou ouvindo. Tá, volta aí, Tiago, não me deixa no vácuo aqui. Então, isso dá subsídios para a gestão pública conseguir trabalhar, né, nesses locais. Então, pelo sistema operacional, o Beacon ele retira muita informação, ele consegue te dar um tempo de permanência das pessoas, quantas vezes elas estiveram naquele atrativo, gênero, idade, tudo isso adaptado já na lei de proteção de dados. Então, dados sensíveis não são exportados, né? Só os dados de perfil. Eu consigo ter muita informação. E aí, depois disso, a gente adaptou o Smart Survey, o ano passado, que é as pesquisas de demanda turística, utilizando a mesma tecnologia que já estava nos atrativos, que foi o que a gente ganhou, o prêmio de turismo. E aí, a gente passou a fazer a coleta da pesquisa de demanda turística. Então, a gente tinha informações quantitativas de sistema operacional, que nos davam
um entendimento gigantesco do que estava acontecendo naquele momento, né, em tempo real, isso é importante falar que é em tempo real, mas faltava eu ter a percepção do turista, o que ele estava sentindo, né, informações mais qualitativas. E aí a gente entrou com a pesquisa de demanda utilizando os beacons, que hoje veio super a calhar, porque você não precisa mais de pessoal, né? Então você tem um gasto, 1/10 do que você gastaria contratando teu serviço, desculpa, mas contratando pessoas, mas você reduz isso, você reduz o face a face, você dá autonomia para que o turista responda a pergunta quando ele quiser, e ele vai ser bem mais honesto respondendo a pergunta na hora que ele quiser. Então, resolve, eu não digo que resolve, a gente não inventou a roda, nem nada. A gente só entrou de uma maneira disruptiva em uma coisa que sempre foi feita da mesma forma. Então, sempre precisava as pessoas aplicarem o questionário, seja em papel ou seja num tablet. Tinha de ir alguém lá, frente a frente, fazer isso. E a gente simplesmente transformou esses atrativos em agentes coletores. Então, eles entregam a informação hoje e já fazem a pesquisa de demanda. Então, acaba chegando na gestão pública muita informação, né? E eu acho que aí a gente acabou gerando um outro problema lá no final, que é o que fazer com tanta informação que está chegando, entendeu? São muitos dados gerados. A gente saiu, sei lá, do século XVIII para o século XXI. Aí chama o Torqual para fazer a análise. Que aí entra também uma parceria da avaliação de qualidade também, que pode ser feita utilizando essa tecnologia, né? Então, agora para esse momento pós-Covid, eu acho que a gente vai ter uma saída muito boa, porque é justamente eliminar a pessoa próxima, eliminar papel, tá dentro do digital. Isso é uma instrução da Organização Mundial de Turismo. Digitalize-se, né? Tudo que é digital vai ter uma relevância muito maior nesse momento pós-pandemia. Então, eu acho que esse foi o caminho a seguir, né? E sem contar nessa parte da pesquisa de demanda, que consegue-se abraçar uma amostra muito maior. Né? Então, lá depois, para análise de dados, apesar de se utilizar cálculo amostral, né, a gente consegue ter um grande volume de dados e isso torna os resultados muito mais significantes e assertivos para tomar a decisão posterior. Que bom que vocês fizeram isso, porque um dos gargalos que a gente tem quando vai aplicar pesquisa de demanda é conseguir a amostra. Sim, então, sim. Por exemplo, a última pesquisa que utilizaram o Turqual para avaliar Destino Turístico foi na Serra da Canastra. A FEComércio de Minas Gerais que aplicou lá, eu fiquei só orientando à distância. E depois fui dar uma palestra lá na Serra da Canastra e tal. Mas eles tinham dia de semana, pouquíssimos turistas, não tem alta e baixa temporada. Dia de semana praticamente não tem turismo na região. E fim de semana tem turismo, mas é disperso em diversos locais da região, que às vezes de um atrativo para outro é 90 quilômetros, é 100 quilômetros. Então, para você conseguir 400 questionários, que é um número mínimo básico para uma pesquisa de demanda, num fim de semana, é praticamente impossível. Né? Se eu não me engano, eles conseguiram 230 questionários em 2 fins de semana. Então, se você tem beacons e cada um dos atrativos, e cada beacon... Full time, né? Ele está 24 horas. O número amostral ele se eleva demais e torna cada vez mais significante a coleta de dados. Então, não, que bom que vocês tiraram estamos tentando, né? É muito difícil. É muito difícil, Thiago, você mudar a percepção das pessoas que elas sempre fazem da maneira que sempre foi feito, sabe? Então é muito difícil, principalmente na gestão pública, inovar. Então você vê que todo mundo fala em inovação, mas a hora que você diz assim, olha, eu tenho uma inovação aqui, uma grande maioria fica com o pé atrás, tipo, não, mas eu vou fazer o que eu sempre fiz, porque é mais cômodo, né? Por que eu vou estar inovando aqui? Então essa questão dos beacons e da pesquisa, o que é interessante? Você deixa
você está emitindo essa pesquisa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você está atingindo muita gente. E é muito melhor do que ter alguém lá aplicando durante 4 horas, 8 horas um questionário, sabe? Durante 2 dias, que é o final de semana, sabe? Então é um custo muito pequeno para a gestão pública e com alto valor agregado. Mas aí eu acho que o grande problema que é nisso tudo é você conseguir fazer com que a inovação chegue de fato aonde ela tem que chegar. Né? A gente ainda esbarra bastante, principalmente nessa parte de gestão Até da porque não, inovação. né? Se vocês desejarem abraçar tudo, não vai dar também, né? A parte de Sim. gestão deveria ficar para os destinos e para os atrativos. Né? Eu acho que até Não, responde a a gestão pergunta que eu digo, não. A gestão que eu digo é a gestão responsável. pública, tá? É fazer com Tá. que a gestão pública entenda. Não Até todos, respondendo né? Não todos. a pergunta da Lei Calumbi sobre a gestão pública consegue lidar com isso? Hoje não, né? Com os dados que a Na Turqual verdade, gera. a gente foi adaptando, a gente foi se adaptando a esse momento. Quando a gente iniciou, a gente disponibilizava o acesso à plataforma, e aí a gente viu que as pessoas, as secretarias quase não acessavam. Aí a gente colocou o pessoal depois para prestar, né, a assessoria ali, explicar como funciona também. Depois a gente começou a estar trabalhando um pouco de entrega de relatórios, entrega de informações, o que estava sendo colhido, aí foi bem legal, porque teve um engajamento bem maior. Então, isso é muito relativo, vai depender muito da secretaria. Tem secretaria que utiliza bastante, tem secretaria que não utiliza tanto, né? Depende, isso não é um padrão assim para todas. Tem umas que conseguem lidar muito bem com essas informações e tem outras que nem tanto. E aí eu acho que a gente chega, Ju, na questão do BI utilizando esse Big Data. Né? Obviamente que a solução da Smart Tour traz dados de consumo, né? Traz dados de percepção da qualidade, né? Traz dados de perfil de demanda. Então já são muitos dados só nessa plataforma. Se a gestão turística de destinos turísticos, enfim, consegue trazer outros dados e botar isso no mesmo bolo e tentar analisar esses dados para o desenvolvimento de, não somente de políticas públicas, eu acho, porque não é só políticas públicas. Os dados não dão subsídio só para políticas públicas. Os dados dão subsídios para a gestão estratégica, para a gestão de comunicação, para a gestão de oferta, para a gestão econômica. Então, para a iniciativa privada também. Né? A partir do momento Sim, também. que conventions, as associações dos subsetores de turismo, BH, Brasel, ABAV, tem esses dados, elas conseguem, seus associados, e os equipamentos são associados também, mas conseguem, de alguma maneira, ter uma visualização de informações maior e, a partir daí, ter uma tomada de decisão mais assertiva. Né? Quando a gente fala que é tudo baseado no achismo, ainda é. Né? São raras as exceções do ponto de vista público e do ponto de vista privado também. Né? São raras as exceções que a gente tem profissionalismo, que a gente tem análise de dados, que a gente tem análise de cenários. Então, a solução, eu acho que a solução de vocês, ela produz muita coisa bacana, que se aliado aos outros dados que já são públicos, né, a gente consegue ter um subsídio informacional fantástico para tomar decisão. E lembrando que os dados de avaliação da qualidade já são do Turqual também. Né? É verdade, não, parceria estratégica. Isso é muito importante, né? A avaliação que vocês fazem e ter esse questionário disponível, ele é um pouco diferente da pesquisa de demanda, né? Na pesquisa de demanda eu estou colhendo informações, né? Sobre da onde que ele está vindo, o tempo de permanência dele, veio com família, não, quanto tempo que gastou, o que comeu, aonde ele foi, enfim. Agora, quando você fala em estar utilizando isso para avaliação de qualidade,
Cara, isso vira uma ferramenta muito importante, porque é a percepção que não é só o turista que vai estar utilizando, e aí acho que é importante a avaliação vinda também do próprio. Tudo tem filtros, né? Isso vale deixar claro que tudo tem filtros. Então eu consigo direcionar o que, que é turismo, o que, que é um turista e quem é um morador local. Eu consigo fazer, não se junta as duas coisas, mas ter a percepção de avaliação do destino na visão do morador também é bastante importante, assim, colher esse tipo de dados, né? Torna riquíssimo, né? São dados riquíssimos. É a opinião, é o que cada um realmente está sentindo naquilo ali. E aí você começa a trabalhar com o turismo, que eu acho que vai ser muito importante nesse retorno, que é esse turismo de conseguir captar as emoções mesmo do turista, né? O que, que ele está sentindo, como que ele está se portando naquele local. Acho que entender isso vai ser quase uma cartada de mestre, eu diria assim, para os destinos, né? No meu ponto de vista, os destinos nessa volta agora, eles vão ser selecionados por segurança, né? Então, quanto mais seguro o destino for, mais ele vai estar recebendo. Então, estar investindo em ferramentas de segurança vai ser fundamental. E também essa parte das emoções, né? Trabalhar as emoções do turista, e para isso eu acho que um questionário de qualidade, de avaliação dele, é muito bom também. Agrega Ah, bastante. a gente teve uma pergunta da Luísa, ela é aluna lá da hotelaria do IPSC, da diferença entre Big Data e BI. Luísa, as duas são totalmente complementares. Big Data vai ser a mais eficaz mineração dos dados e categorização dos dados, né? De um Big Data, óbvio, de um grande número de dados. E aí vem o BI, vem o Business Intelligence, para analisar e traçar cenários para tomar decisão a partir desses dados coletados no Big Data. Não sei se quer se complementar. Não, isso aí. Professor, né? Eu só te aprecio aqui, é isso aí mesmo, Thiago. Mas objetivamente é isso, Luísa. Beleza. Vamos falar do Smart Destination. Opa, vamos, parceiro. Vamos lá. Gente, no final do ano passado, nós tivemos a gente já vinha conversando, Juscelia com o Santiago, Santiago comigo. Eu e a Juscelia ainda não, né, no final do ano passado. E a gente teve uma solicitação da Belo Tour. Eu fui no final do ano passado para Belo Horizonte e aí teve uma solicitação da Belo Tour para aplicar o Turqual lá, né? E aí eles mandaram uma solicitação de proposta para a Juscelia na Smart Tour e para o Santiago na Reviewer, né? E aí a gente ligou, obviamente, né? E conversamos e pensamos, por que não aliar as três soluções, né? E aí Juscelia encabeçou com a Smart Tourist e o Smart Destination foi criado. Então, utiliza-se da solução da Juscelia, né? Utiliza-se do Turqual na pesquisa de avaliação e na análise online dos comentários, e utiliza-se da Reviewer na gestão da reputação online desses atrativos combinados. Não sei se vocês querem falar mais um pouquinho, estou tomando aqui, falando quase tudo. Não, não, é isso aí mesmo. O que aconteceu ali no final? A gente tinha três ferramentas excelentes, por sorte, as três ferramentas de Florianópolis, né? E todo mundo se conhecia. Então, no nosso caso, no caso da Reviewer, são duas soluções premiadas. Por que não juntar as três, né? O trabalho, trabalhar os três em conjunto, dá uma ferramenta perfeita da parte de dados. E aí foi que a gente trabalhamos isso junto com o Santiago, né? Perguntei para ele, Santi, o que você acha? Santiago, beleza, estamos dentro, agora vamos ver se o Thiago quer entrar. E aí juntou três ferramentas muito boas, que unidas, né, criam um produto único quase, né? Uma entrega única. Quase não, é uma entrega única hoje no mercado, os três em conjuntos. Não existe em lugar nenhum uma solução que agregue essas três outras soluções.
Aí vamos ver o que vai dar agora, né, Gil? Vamos ver. Agora, só que daí veio o Covid, né? O Covid deu, No pós-pandemia, e bateu a gente com a cara no muro, botou todo mundo dentro de casa, né? mais veio o Covid, mais veio o Covid e veio o Smart Tracking. Então, isso nem estava previsto na nossa pauta aqui de conversa. A Juscelia me mandou ontem, hoje de manhã, uma apresentação dessa nova solução para utilizar já do know-how que a Smart Tour tem, para utilizar de toda a condição tecnológica que a Smart Tour tem. Vou espirrar. Não vou não. E para o enfrentamento do Covid. Né? Então, a solução está parada para o turismo, é fantástica, é bem mente de startup mesmo, né Ju? É tudo muito rápido, Se né? Você tem que adaptar pensar, rapidamente adaptar rapidamente. Né? à Então, mudança do período. Né? Então, se tu puderes a gente apresentar aí para a gente, vai ser bacana. sim, como vai estar funcionando em Floripa semana que vem, já dá para gente, já dá para gente abrir aqui. Então, a gente pensou nessa solução também sempre em conjunto com Portugal, lá, né? É fundamental, assim, a gente está vendo o que está acontecendo. Por que é importante? A gente está vendo o que está acontecendo lá e tem um delay aí de umas 3 semanas para acontecer aqui, né? Então, meio que ele vai copiando o que está acontecendo nesse momento na parte de turismo lá. E aí a gente viu que a gente precisava criar uma ferramenta que ajudasse na recuperação dos destinos turísticos. E a gente ficou batendo a cabeça um tempão. Como que a gente pode ajudar na reestruturação desses destinos? Porque o nosso cliente é a gestão, mas a gente precisa do turismo. E o turismo simplesmente ficou estagnado. Precisa voltar à atividade econômica, né? Mas precisa voltar com segurança. Então, se não voltar com segurança, não vem turista, também os moradores da cidade começam a adoecer, enfim, tem toda essa história. E aí a gente criou o Smart Tracking, que o que é? Ele é um sistema de rastreamento de contatos de Covid-19. Então, basicamente, a gente engloba aí todas as cadeias que atendem o turista, restaurantes, hotéis, supermercados. Vai ser distribuído um QR Code, cada local tem seu QR Code, e a pessoa faz o scanner quando entra lá, responde o questionário da OMS padrão, que eles pedem para que seja do estado atual de saúde. É muito rápido, 20 segundos, está pronto, não atrasa ninguém para entrar, e vai dando um mapeamento da onde as pessoas vão passando por um período aí de até 15 dias de antecedência. Então, se uma pessoa é testada positiva para o Covid, a Secretaria de Saúde tem acesso ao banco de dados e ele consegue rastrear por ID, aí tudo é protegido, né, na Lei de Proteção de Dados, ele consegue rastrear todos os locais e todas as pessoas que estiveram naquele local com até 2 horas, 3 horas, enfim, o tempo que ela quiser, a mais, né? E a partir daí eles conseguem automaticamente entrar em contato com essas pessoas, avisá-las que elas estiverem no mesmo ambiente e monitorar, né? Também fazer o monitoramento dessas pessoas. Então, isso vai ser uma ferramenta que ela não tem ainda. A gente tem alguma coisa na China parecido com isso, nos Estados Unidos também. E aí, agora a gente quer implementar dentro do Estado. Então, é um banco de dados universal. Eu consigo saber onde... quer dizer, eu não, né? Eles conseguem estar rastreando todos os locais por onde passou e quem estava naqueles locais naquele momento e entrar em contato com eles. Basicamente, essa solução. Foi muito bem-vinda, assim, pelo Vini, aceitou, o Marcos Rocha, daqui de Floripa também, e aí a gente vai estar implementando aqui. Eu acho que ela tem uma diferença muito grande entre o que a prefeitura faz hoje, acho muito legal a solução do SMS, só que eu não recebo, e eu ficaria com medo de saber que tem uma pessoa, ficaria não, todo mundo deve estar morrendo de medo nessa altura do campeonato, que tem alguém em 200 metros que está contaminado. É diferente de eu ir assim, tipo, vou com medo no supermercado cada vez que eu vou, e eu não tenho segurança nenhuma em relação a isso. Isso vai me dar uma segurança, entendeu? De eu saber que, olha, realmente eu passei, então eu preciso ficar antenado, para ficar antenado
em sintomas e tal. Dentro desse questionário, ele tem um ranking. Então, se tu tá tudo ok, tu tem um ranking positivo, beleza, vai fundo. Se você tem um ranking superior a 3, dependendo das informações que você vai dando, você é direcionado para o Alô Saúde, no caso aqui em Florianópolis, ou para as unidades básicas de saúde em outros locais, né? Pelo GPS, ele já te dá qual é o local mais próximo. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado. E espero que dê certo, né? A ideia tem que funcionar, senão. E tem que funcionar teoricamente rápido, porque em 3, 4, 5 Não, meses tem que esperamos ser. que a Não, pandemia isso é uma acabe. ferramenta rápida, é uma ferramenta assim só para esse momento que a gente está vivendo, sabe? Até a gente pode adaptar depois para outro tipo de doenças transmissíveis, ele pode ser adaptado. Mas a solução é para esse retorno agora dos restaurantes, hotéis, que tipo de segurança eu vou passar para as pessoas, sabe? E esse é uma ferramenta que além de você passar um pouco de segurança para as pessoas, você está ajudando as secretarias de saúde nesse rastreamento que é tão difícil. Porque quando eu lembro que lá no início da pandemia, quando vinha alguém para o Brasil, tal cara foi detectado no avião que ele estava com Covid, entrava em contato com todo mundo que estava no avião, era tranquilo de fazer esse rastreamento. Agora, quando o negócio está no nível que a gente está agora, tu tem que ter muitas ferramentas que ajudem isso para, enfim, evitar, né? Evitar uma situação pior. Show. E Ju, vamos falar um pouquinho também do dia 7 de maio, vai ter o ST Summit, né? Uma iniciativa muito bacana da Smart Tour, de vocês, tua, do Sidney. Sidney tá aí também, né? Acho que Ah, deve ter. então, se puderes apresentar um pouquinho da programação, um pouquinho da temática, o que vai ser discutido, vai ser bacana. Cara, não deixa um pessoal de startup em casa há muito tempo que sai inventando coisa. A gente cria ferramenta, a gente cria evento, a gente vai estar criando o tempo todo. O ST Summit, isso começou, a gente criou ele antes dessa loucura de lives que teve agora, então naquele momento não tinha nenhuma live agendada ainda, foi lá logo nos primeiros dias ali do confinamento mesmo que a gente teve essa ideia. A gente foi convidado para fazer um pitch no Coliseum. É o Collision Conference, que tem o West Summit, o Web Summit lá em Portugal, e eles têm o Collision, que é no Canadá. E aí eles entraram em contato com a gente, eu acho que nós somos a única startup brasileira que vai participar, para fazer um pitch online, porque eles transformaram o evento num evento que era físico em online. Aí eu falei, pô, vamos criar alguma coisa legal aqui para o turismo. E aí, só que a gente queria fazer uma coisa diferente do que sempre tem. Porque se você for ver hoje, quando você fala em tecnologia no turismo, são sempre as mesmas pessoas quase que estão sempre falando. Então, é difícil até para tu conseguir melhorar a tua percepção, né? Vamos buscar coisas diferentes. E aí a gente entrou em contato com a OMT, Organização Mundial de Turismo, e aí fomos pegando todas as instituições, a Organização Mundial de Turismo, o Ministério do Turismo, a Embratur, a WTTC, que é o órgão mundial de viagens, né? Viagens e turismo também. Os dois hubs de inovação, que é o NEST, que a gente está, e o Acalua, que é a Espanha e Portugal. E também players de tecnologia de brasileiras e startups premiadas, que daí no caso entra a gente, a Reviewer, que são duas premiações, e também a startup portuguesa que foi considerada pela OMT a mais inovadora do mundo, né? Que é o HiJi-Fi, se não me engano, esse é o nome deles. E aí todo mundo topou e foi bem legal, teve uma mobilização bem grande, assim, e a gente está conseguindo trazer todos os presidentes presidentes, vice-presidentes, ministro, presidente da Embratur, todo mundo comprou essa ideia e foi bem legal. Eu espero que seja já estamos batendo aí quase os 3 mil inscritos e esperamos chegar aí nos 5 mil aí até o dia 7. Show. Nossa, que bacana. E a Turqual tá junto, né? Esqueci. Nossa, Santiago e a Turqual. Todo mundo junto. Bom, E a Marta gente, pode também, né? Mais crescendo. então, Smart Tour já está no mercado, né, Ju? Acho que premiada, consolidada. Eu esqueci de quantos beacons
hoje estão em funcionamento, mas não estão em funcionamento, né? Mas em fevereiro, quantos beacons estavam funcionando no Brasil? A gente tem 500 atrativos monitorados, 535 atrativos monitorados no Brasil hoje. Então, a ideia nossa era aumentar mais, mas eu acho que a gente vai ter que rever até o próprio conceito de estar operando agora nessa visão pós-Covid, né? Então, a gente vai implementar agora em Gramado um projeto que é visando o próximo Prêmio Nacional de Turismo, e aí vamos estar trabalhando redirecionamento de fluxo, aumento de permanência em atrativos. Eu acho que a gente tem que, não dá para ficar sempre na mesma função, né? Tem que ir adaptando, vendo o que é o momento e a situação está pedindo e trazer a solução para isso, né? As soluções de startups, elas não podem ser uma solução, né? Ela tem que ser uma solução que se adapte ao que está acontecendo naquele momento, assim, né, no mercado. E eu vejo que é o que a gente já conversou algumas vezes. Se você entrega os dados, você coloca na mão do destino, né, da gestão pública, o poder de tomar decisão e da análise daqueles dados. E a gente sabe que muitas vezes eles não são nem analisados e não servem para tomar decisão coisa nenhuma, né? Eles são colocados na gaveta. A partir do momento que você continua o fluxo, continua o processo, né, coletando informações, vou tratar essas informações, vou analisar essas informações e vou sugerir ao destino turístico ou ao atrativo turístico um caminho para tomar decisão, você agrega o seu produto e do outro lado você auxilia aquela gestão que não tem condições de fazer nada, né? Ou não Sim. teria competência, e às vezes é competência mesmo, porque infelizmente ainda no Brasil o turismo não é tratado da maneira como deveria ser tratado, né? Ele não é entendido como um setor econômico, ele não é entendido como não é vista a necessidade de ter pessoas competentes gerenciando o turismo, né? Então, Concordo. se você direciona a, se você direciona a tomar decisão, se a empresa faz uma análise e sugere a gestão pública tomar decisão, você já caminha mais alguns passos, né? E eu vejo Esse que a foi. Smart Tour tem total viabilidade e potencial para fazer isso. Sim, eu De repente, acho. mais que qualquer outra empresa de consultoria no Brasil, porque os dados estão com vocês. Sim, acho que esse foi o maior choque que a gente teve quando a gente chegou lá em Portugal. É essa diferença louca que tem na gestão do turismo da Europa para o Brasil, sabe? Então a gente tem, se eu fosse comparar em termos de tecnologia, a gente está bem à frente deles na tecnologia, né? Na parte tecnológica. Mas a parte de gestão de turismo deles, ela, bom, acho que não tem nem comentários, né? Porque a Turismo de Portugal, que também vai estar lá no ST Summit, ela foi eleita por 6 anos consecutivos o melhor órgão de turismo do mundo. Então, é um outro patamar e foi um choque, meio um choque, assim, para a gente ver como que Portugal, principalmente Portugal, atua nessa parte de turismo. Ela é muito profissional, tem um engajamento do poder público muito grande, que a gente não tem. Existem linhas, muitas linhas de crédito, linha de financiamento, linha para tudo que você imaginar, que a gente não tem aqui no Brasil. Então, deu para ver o quanto que o Brasil precisa se profissionalizar. E aí não tem só o profissionalizar de você fazer uma faculdade, um curso, mas é o profissionalizar na gestão mesmo. E o quanto que o turismo vai ganhar quando a gestão pública, federal ou estadual começar a entrar junto, né, com essa tecnologia que a gente tem. Vai ser um salto gigantesco assim, para o Brasil quando isso acontecer, com certeza. Show. Deixa eu ver se a gente teve mais alguma. A gente não teve mais nenhuma pergunta, Ju. Se o pessoal quiser fazer as perguntas, a gente já vai finalizando aqui. Então, se quiserem deixar um convite para o ST Summit, para Claro! o Smart Tour, para conhecer o Smart Express,
conhecer Smart desse jeito. É muito smart, né, cara? Nossa, esse povo é muito smart, né? Falta de imaginação, né? Falta imaginação na hora de criar nome, né? Isso é verdade. É muito. Bom, enfim, queria convidar todo mundo aí para assistir. Vai ser um evento online no dia 7, na parte da tarde. Vai ter muita gente fera falando. O Thiago vai estar lá junto, vai ser um super fera também lá falando. As inscrições. A gente está disponibilizando lá são feitas pelo Simpla, né? Lá no LinkedIn, acho que você consegue puxar. Depois, vou pedir para te passar depois também, Thiago. Publica, ou no Instagram, eu acho que a gente tem também. Mas é só se cadastrar lá e depois, uma semana antes, a gente vai começar a estar mandando certinho qual é o link da reunião, como vai ser. Por enquanto, a inscrição está sendo feita lá. E a gente espera todo mundo. Acho que vai ser uma coisa uma coisa inédita aqui no Brasil, na verdade, né? Reunir tanta instituição a nível mundial, assim, vai ser uma coisa espero que seja bem bacana. A gente está trabalhando para isso. Show. Pessoal, Ju, muito obrigado. Acho que a gente discutiu bastante coisa relacionada à gestão de dados, principalmente. Né? O quão importante é a gestão de dados. Eu acho que não é só para o turismo, não. É para tudo. Para tudo. Né? A gente tem decisões mais assertivas, a gente tem previsões mais assertivas, a gente tem cenários melhor desenhados a partir de dados antigos e dados online que a gente analisa. Né? Então, a ideia da nossa aula lá no IFSC, sempre levar a Juscelia, é essa, né? Em demonstrar a importância da coleta e da análise de dados para a gestão turística. E eu acho que a gente conseguiu cumprir online da mesma maneira que seria lá na sala de aula. Né? Então, Ju, muito obrigado novamente. Imagina, eu que agradeço, Thiago. Eu nem falo até a próxima, porque a gente se conversa quase todo dia, mas eu acho que publicamente, né, sempre foi esse o desejo de todos os amigos e parceiros da Smart Tour, né, que cada vez mais a Smart alce novos degraus. Está em Portugal agora, entrando no mercado europeu e tem tudo para deslanchar como startup. Né? Daqui a pouco a Juscelia vira unicórnio e a gente Cada dia que uma empresa, que uma startup de turismo virar unicórnio, aí ó, o negócio tá melhorando mesmo. Mas, brincadeiras, né, Ju? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. O Sidney botou aí algum link, deve ser alguma coisa do ST Summit. Né? Isso, deve ser a inscrição. Beleza. Gostaria de falar também, pessoal, essa live vai para o YouTube, tá? Eu tô depois aqui no Insta, eu vou botar o canal do YouTube lá, eu tô fazendo o upload das outras lives, e aí quando tiver tudo prontinho, eu aviso ali. Então, quem perdeu, quem não conseguiu ver nas próximas 24 horas, vai conseguir ver lá no YouTube. Ju, brigadão. Show. Valeu, Thiago. Abraço para todo mundo aí, hein? Abraço, Thiago. Tchau. Boa semana. Fique em casa. Igualmente. Não sai de casa. Hashtag fica em casa. Falou. Tchau, gente.